e se existem seres extraterrestres encarnados como humanos. Isso também é uma... Todos somos encarnados de outros planetas, sim? Falo de eu. Eu não conhecia a Terra. Eu estava vivendo num planeta que se chamava Grudok, em Sirius, a estrela Sirius. Ouvi falar do planeta Terra, mas não da Terra. Ouvi falar de Marte, sim? Mirfos. Então, Marte é o planeta que nesse momento tinha vida. Muito, muito tempo. Então, quando eu conheci Marte, elas falaram da Terra. Eles falaram, não, aquela estrela lá, que não é uma estrela, um planeta, sim, é o próximo a ter vida. Falaram. Então, é a primeira vez que eu conheci a Terra. Nesse momento não tinha nem dinossauros, umas coisas raras. Pelo chão. Nesse momento eu conheci pela primeira vez a Terra. Depois fui e depois voltei quando foi a Guerra do Orion. Uma coisa estranha. A Guerra do Orion trouxe muitos problemas na integração planetária. A guerra ficou em contra estes começos, sim? Então, diretamente afetou isso. Então, muitos aqui começaram a falar, para integrar a guerra e transcender a guerra, temos que nascer todos aqui. Então, alguns de nós oferimos, vamos para lá, sim, vamos para lá nascer. Estamos agora aqui sentados. Então, todos somos de outros planetas que conhecemos a Terra como propósito de integração e transcendência. Alguns de vocês seguramente têm afinidade com uma estrela específica, uma constelação específica. Seguramente é porque você habitou lá, morou lá. Sim? Muitas pessoas que são muito mais amorosas, muito mais espirituais, são de Pleiades, sim? Por exemplo, as irmãs Pleiades. Porque os pleiadianos estão vibrando muito alto, vibram na vibração que não é corpo, é etéreo. Sim? Então, eles não têm vontade, se diz? Vontade de comer? Vontade. Isso. Vontade de comer, sim? Porque não tem corpo, basicamente. Então, eles se comunicam telepaticamente. Então, são as pessoas que aqui nesse planeta estão sempre falando, ou não falando, dizendo, por que não posso me comunicar com telepatia? Sim? Por que não? Aqui não. Ainda não. Então, por que ainda não? Porque você tem de amigo, como é? Sim, você tem de amigo, ou vecino, ou familiar, ou um draconiano. Sim? E o draconiano está todo dia, sim, pensando em falar de outros, sim? Fazer política, fazer fofoca. Então, você tem que se relacionar com elas, sim? Tem que falar. Então, a diferença entre a gente muitas vezes tem relação com a origem estelar que temos, sim? Tem raças inteiras que vêm de um planeta, povos na Terra inteiros que vêm de outro planeta, sim? Então, ainda hoje se pode olhar como eles relacionam entre si, sim? E ainda mais tem relação com uma estrela específica, sim? Uns seguem a Orion, outros seguem a Sírio, outros seguem, sim, a Pleiades. Tem relação com estrelas específicas que eles falam, os nossos pais e mães vêm de lá. Mas também tem vocês, cada uma lembrança, uma experiência de ter nascido nessas civilizações. Então, os pleiadianos são muito altos em frequência. Os arturianos são os científicos, são os que criaram o DNA da gente, sim? Para poder integrar tudo. Os orioninos são os que protegem a galáxia
sim? São os que abrem a porta da informação das outras galáxias aqui na Terra, aqui nessa galáxia. Depois temos Lyria, sim? Que é também um portal frequencial aqui na Terra. São esses muito mais elevados também, conectados com a música. Temos depois Vega também, que é uma constelação de muita luz, sim? Muita espiritualidade. Mas também temos Sírio. Sim? Sírio é mais político, arquitetura, sim? Na civilização. E assim, depois temos a parte mais densa, que é Alpha Draconis, sim? Os draconianos, reptilianos, os cinzas, greys, sim? Os greys, que tem muitas raças de greys, que são também parte de nós, sim? Mas que são a parte mais lógica, sim? Mais depredadora da gente, sim? Então, cada um deles, até o mais ruim, é pai ou mãe dessa humanidade. Então, para poder transcender, temos que reconhecer neles nós. Sim? Todos são parte de nós. Os reptilianos são uma raça que vem dos draconianos. Os draconianos são, o nome deles é por Alpha Draconis, ou a constelação de dragão. Sim? Mas eles não são dragões. Não? É a constelação do dragão. Que elas são pessoas, entidades também físicas que são muito elas têm um propósito e não importa o que aconteça para chegar lá, sim? São reptílios, como se tem que matar alguém para conseguir o propósito, ou fazem, sim? É assim. Então, elas são a parte mais difícil do sistema, e ainda mais são também os que provocaram essa guerra no Orion, que fizeram um conflito lá, porque eles querem fazer tudo mais rápido, eles querem a evolução rápido, sim? Então eles pretendem que as pessoas façam as coisas mais rápido do que estamos preparados para fazer. Então eles, os Greys também, entregam tecnologia, sim? Eles entregaram muita tecnologia para a gente em 50 anos. Mac. Não, são informações que descem, não é o Gris entregando uma Mac, não Steve Jobs. Steve, toma. Não, mas é uma tecnologia, uma tecnologia que como se fala? Se põe assim. Põe? Sim? Aqui. Sim? Essa é a forma de olhar o seguinte. As raças não falam como humanidade, falam como a Terra. Sim? Então, as raças, por exemplo, quando tem um vulcão, sim? Ou um acontecimento natural forte, se um terremoto, um tsunami, ou sobretudo um vulcão, sim? Eles pousam perto do acontecimento. Por quê? Porque todas as pessoas estão olhando para lá. E como estão olhando para lá, fica uma informação. É aquele que está aberto, recebe. Compreende? Sim? Essa é a forma de conectar com os humanos. Então, utilizando essa rede, eles entregaram muita tecnologia, mas a humanidade não estava preparada para utilizar tecnologia, por isso fez guerras com tecnologia, bomba nuclear, sim, tudo isso. Os pleiadianos e arcturianos faziam outra vez, sim. Então,
E os draconianos diziam, sim, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sim. Então, é uma forma de acelerar o processo, a guerra, o conflito. Se a humanidade é só pleiadiana ou arturiana, vamos fazer mais como um budista, assim. Sim? Agora vou. Sim, vou fazer. Como carioca. Eu só aprendi dela. Não, é tudo mais lento, tudo mais tranquilo. Sim. Então, dá tudo mais tranquilo. Então, quando os reptilianos e todas essas pessoas chegam aqui na Terra, eles aceleram o processo. Para acelerar o processo, fica a guerra, o conflito, para poder transcender mais rápido as coisas. Então, esse processo draconiano, Grace, acelera, como por exemplo a serpe de Adão e Eva. Serpente, sim? Serpente de Adão e Eva, sim? Serpente, não era uma serpente, sim? Tampouco era uma pessoa, era uma informação. Sim? A informação do dragão entregado ao humano, sim? Do árvore da vida. Árvore da vida, que é um conceito estelar para explicar a informação universal. E o fruto desse árvore é a informação, sim? Que eu falei, eu acho que uma mala tradução, sim? Que é maçã, sim? Maçã, em grego, maçã significa ensinar, sim? Então, pode que lá tive uma confusão, sim? Com um fruto, confundir com ensinar. Então, as pessoas do dragão, da serpente, entregaram o conhecimento à mulher. Por que a mulher? Porque a mulher estava mais aberta. Sim? A mulher está mais preparada para receber informação. O homem é assim. Não, isso não é assim. É assim. Não? A mulher começa. É por isso que o movimento de nova era sempre há mais mulheres sentadas aqui. Porque a mulher está mais aberta à informação que o homem. O homem está mais assim... Dúvida primeiro, uns 2000 anos. E quando abre os olhos, a mulher fazendo assim, já sabia. Sim? Então, 2000 anos já sabia, mas você não queria escutar. Então, eles falaram com uma mulher, porque é muito mais fácil de que a mulher compreenda a informação universal. Então, não era a Eva, era a outra. Mas Eva sim que não compreendia nada. Mas, pobre Eva. Mas, outra história. Mas ela sim que adelantaram o processo, sim, de evolução humana quando entregaram essa informação essencial à mulher há muitos anos na história. Então são muito legais também, porque ajudam as pessoas a evoluir, mas o processo é difícil. Sim? Vamos rápido. Quando vocês falam, eu quero que isso seja mais rápido, sim? Quando vocês dizem, eu quero que a humanidade vá mais rápido, que acelere, que peguemos a iluminação pronto, sim? Logo. Logo. Tá. Quando falamos isso, Terceira Guerra Mundial. Sim? Então vocês decidem. Rápido, Terceira Guerra Mundial. Lento, vamos sentando. Sim? Isso é o que tem os draconianos. Sobre a aparição de OVNIs, que tem a ver também com o que aconteciam, que eram as abduções e os OVNIs que são avistados aqui. Se esses OVNIs podem ser nós humanos do futuro mandando mensagem pra gente. Primeiro, temos que tentar fazer isso. O que é o passado, o presente e o futuro. Sim? Passado, presente e futuro. Nós conhecemos como passado algo que passou. Presente, isso. E futuro, algo que vai acontecer. Sim? Essa é uma visão muito humana. Sim? Mas não é certa. Sim? Não funciona assim. É uma forma de nós interpretar, compreender, sim, como funciona a coisa.
Mas não é assim. O que é... Ou esse não funciona. Esse é o presente. Aqui, o passado, se você acha, o futuro. Outra vez. Está aqui. Então, tem passado, presente e futuro. Quando você fala de passado, estamos interpretando que a coisa vem daqui até aqui e depois vai aqui. Mas o universo não é assim. Por quê? Porque como a Terra se move no universo? Vai para lá? Não, vai assim. Sim? Então, o tempo como vai? Também assim. Sim? Vai dessa forma, mas como um ponto meio. Sim? Ponto meio o Sol, que também vai se movendo. Sim? Então, o que acontece é que isso daqui é o Sol, isso aqui a Terra. E o ponto meio é a conexão. Esse é o tempo. O tempo funciona assim. Então, o que significa isso? Que a Terra, o Sol, as nossas experiências, o nosso corpo, todo se move dessa maneira. Sim? Nascer, crescer, reproduzir, morrer, sim? Transformar em energia, planta, animal, voltar como pessoa. Sim? É todo um ciclo. Então, passado existe? Sempre está em movimento isto. Existe o passado? Não. Existe o futuro? Não, porque está sempre movendo. Existe o presente? Sim. Não o presente. Sim? Existe o eterno presente. Sim? Isso se chama assim, eterno presente. Não se chama presente. O presente é isso. É muito difícil viver no presente. Sim? O presente é agora. Mas já falei agora, já não é presente. Sim? Então, nós vivemos aqui num eterno presente. O passado é a perspectiva densa da experiência. O futuro é a perspectiva sutil da experiência. E o presente é a experiência. Sim? Então, quando nós falamos de futuro, estamos falando da nossa mesma consciência indo muito mais rápido. Sim? E quando nós falamos de passado, é a nossa mesma consciência indo muito lento. Então, o que acontece? Que isso aqui chamamos transformação do constante presente. O passado ainda está assistindo. Sim? O futuro agora está funcionando. Sim? O presente é sempre o mesmo. Então, o que significa isso? O futuro é tão rápido que temos muitas possibilidades de futuro. Porque aqui é como se o passado vá assim. Muito lento. Sim? Muito devagar. E o futuro fez assim. E essa ainda está aqui. Sim? É como um movimento frequencial que o passado vai vibrando a matéria assim. E o que significa isso? Você dentro tem a experiência de todos os ancestros, sim? Que ainda estão aqui, sim? Estão dentro, vibrando no DNA, sim? Nas lembranças, tudo isso está vibrando. O passado está aqui, noutra frequência, noutra vibração. Nós estamos vibrando assim. Então não podemos ver a frequência do passado, porque é muito, muito devagar. Então nós estamos assim e o futuro é assim. Então, se nós a conseguimos
conectar com o futuro, vai ser esse ponto do futuro aqui. Mas o futuro já foi, sim? Vibrou tão rápido que pode cambiar todo o tempo todo. Então, que significa isso? Que quando uma pessoa do futuro sim pode falar com o passado, mas não pode intervir no passado, sim? Só um pouquinho, que é a consciência, sim? Uma pessoa daqui pode falar com o centro, o presente, para explicar como transcender o passado, como fazer que isso se transformar, sim? Para vir mais rápido. Mas não pode fisicamente, porque o futuro vibra muito rápido. Então não pode comunicar-se fisicamente, só aqui, no sonho, nessa forma. Porque é muito rápido como cambia. É por isso que você está decidindo vir para um caminho e de repente vem uma ideia. Não, vou fazer isso aqui. Cambiou todo isso. Toda a perspectiva, todo mudou. Porque é tão rápido tudo o que acontece como um só movimento. Sim? Mas esse movimento que nós decidimos aqui faz cambiar isso. Sim? Empurra, sim? Então, toda decisão que nós tomamos aqui não transforma o futuro, transforma o passado. Sim? Por que transforma o passado? Porque conseguimos que a vibração se eleve em tudo. Sim? E quando se eleva em tudo, estamos apoiando que o passado comece a se transformar, não o futuro. O futuro sempre está transformando. Sim? Você não tem que mudar o futuro, tem que mudar o passado, que é a frequência mais densa. Sim? Se nós vamos para a luz, temos que tentar transformar a frequência densa para se utilizar. Então, do futuro, falam que transformemos o passado para poder chegar aqui corretamente. Sim? Porque o futuro é o passado também. Então, quando nós falamos de que uma pessoa pode, que os OVNIs sejam pessoas do futuro, pode ser também. Por quê? Porque essa nave aqui, eu falava antes que era. Essa nave não viaja assim. Aqui está Andrômeda, aqui está a Terra. Não viaja assim até aqui, senão não chega nunca. Sim? Não vai chegar nunca aqui. O que eles fazem? Eles fazem desdobramento temporal. Sim? Conhecem que isso não existe. Não existe. Sim? Está tudo dentro. E se eles conseguem vibrar tão rápido, então a matéria que eles conhecem aqui vai também vibrar mais rápido e vai transcender. Então, isso daqui começa a girar rápido e começa a fazer isso daqui, que nós chamamos de toros. Sim? Um toros é a luz que começa a vir-se dentro e aparece aqui. Sim? Isso é a tecnologia do tempo e espaço. Então, nós podemos ter visitas do futuro, mas por um lapso muito curto de tempo. Assim, já está. Porque o futuro é muito rápido. Mas se nós conseguimos viver no eterno presente, então estamos comunicando constantemente com todos, passado, presente e futuro. Sim? Esse é o Taurus. E essa é a tecnologia para o tempo e espaço. Sim? Para viajar no tempo e espaço. Com isso aí? Nós vemos assim. Só vemos a nave. Mas em realidade é tudo isso. Então, sim, temos contato com o futuro, mas temos mais contato com as pessoas de outras galáxias que viajam no mesmo tempo e espaço que nós. Que são os códigos, como se chama? Os crop cycles.
Os campos psíquicos são os códigos tempo-espacial para dar uma mensagem através da geometria, sim? É uma forma de imprimir, sim, no chão, imprimir no chão, em territórios escolhidos, não todo, não qualquer território. São territórios escolhidos pela frequência que sai da Terra até o universo, sim, como um ponte, sim, que faz um ponte, uma conexão, para descer essa mensagem. Eles ficam com essa mesma frequência aqui, ou mensagem em Terra. Como se fala? Esses desenhos são é o vocabulário universal. Então, quando temos algum acontecimento, eles falam, isso é por essa razão. Sim? Para fazer isso, precisa de reconhecer isso. Mas é como tentar explicar física quântica a um cachorro. Sim? É como dizer, o toroide é uma forma de viajar em tempo e espaço. Então, sim, não compreende o que você está falando. Então, eles só ficam nisso para aqueles que estão preparados a receber essa informação. Sim? Receber essa informação. Agora compreendi. Sim? Não é para todo mundo. Por isso está codificado nessa geometria de tempo e espaço. Sim? Nessa geometria de informação universal, que é os códigos geométricos. Sim? É a única forma para poder informar de coisas que são muito mais grandes do que nós conhecemos. Muito mais para falar do tempo e espaço, mas não sei se é preciso ou não. E aí o resto da pergunta era a parte das abduções e dos contatos com essas naves. Depende. Depende de que raça. Algumas raças, o que acontece é, por exemplo, tem raças que viram aqui nesse planeta porque elas já não podem reproduzir-se mais. Sim? Não têm possibilidade para se reproduzir. Então, precisam do nosso corpo para poder continuar a sua raça. Então, há tempo atrás que faziam abduções para fecundar, sim? Precisavam de uma mãe para fecundar e depois ficar in vitro o feito, sim, e deixava na mãe, ou não, depende. Mas faziam isso para poder se reproduzir outra vez. Mas tem abduções que são muito mais legais, que são as abduções de pessoas que normalmente não acreditam nada de tudo isso, depois acreditam, que são pessoas que recebem a informação para comunicar às pessoas que estão em consciência de receber essa informação, sim? Eles comunicam a esse nível frequencial, a essas pessoas. Então, as abduções de contactados, sim, por exemplo, são abduções para receber a informação de uma maneira mais direta e entregar à humanidade de uma maneira mais direta. Sim? Um humano falando como um humano, não um extraterrestre falando como um humano, porque é muito mais complicado de compreender. Mas, então, as pessoas escolhidas pela sua frequência nesse momento, sim? Pelo seu caminho nesse momento. Então, fazem uma pesquisa frequencial, escolhem essa pessoa e normalmente são pessoas que não acreditam em nada para que depois mais pessoas possam acreditar. Sim? Normalmente é para isso. Mas tem muito tipo de abduções que há muito tempo eram piores. Piores, porque eram para isso, para experimentação de algumas raças, para saber se elas podiam, se a gente podia fazer nova criação, sim? Crianças para eles, órgãos para eles, coisas assim. Mas
é o segundo o que eu lembro, isso acabou há um tempo atrás por uma lei universal dos outros planetas que não permitem mais contato direto com os humanos, só em casos especiais para trazer mensagens, mas não tem mais essas aduções históricas A horríveis. gente queria saber de vocês informações sobre os Illuminati, por favor. Tem muitas perguntas. Muitas perguntas sobre então a gente condensou tudo e falou Illuminati. Fala aí. Fala aí. As escolas iniciáticas. A informação das escolas, das escolas iniciáticas, todas têm um símbolo muito importante, que vocês conhecem como isso, né? Olha, porque tem quando as pessoas veem o olho assim, pior ainda isso. Se como se fosse alguma coisa ruim. Mas isso não é nada ruim. O que é ruim são as pessoas que utilizaram isso para outra coisa. Sim? Como sempre. O catolicismo não é ruim, mas a Inquisição sim. Né? Então, é o mesmo. Bueno, o olho é a forma mais simples para os iniciáticos quando falavam de tudo. A informação do universo. Quando eles tinham que falar do universo, eles sabiam que o universo estava dentro das pessoas. Então, para explicar, a única forma de poder chegar ao interior das pessoas era o olho. Sim? Então, o olho representa a janela da alma. Sim? Então, se você quiser reconectar com a informação da alma ou do espírito, tem que olhar o olho. Sim? Mas o olho mais importante que você conhece é o olho galáctico. O mais grande que nós conhecemos. A galáxia. Sim? A galáxia tem um olho muito grande. Sim? Mas esse olho está constituído por 3 coisas fundamentais: frequência, energia e geometria. Frequência, energia, geometria. Sim? Não é ruim. É o resumo de tudo. Sim? Então, os iniciáticos falavam que o verdadeiro olho, não estava aqui ou aqui. Eles conseguiram saber que nós temos um só olho, como a galáxia, sim, tem um só olho para se conectar com todo o universo. Esse único olho está aqui no meio, que nós chamamos de glândula pineal. Sim? A glândula pineal, que está no meio, é o terceiro olho que está dentro e que vê o espírito, a luz do espírito. Sim? Então, esse olho é o que é importante, por isso é um só, não 2. Esse olho também, os egípcios chamavam assim. Sim? Olho de Horus. Sim? Que era também muito era a representação desse olho aqui. Sim? Também. É uma forma de explicar a conexão com o universo. Então, sempre que como fala? As escolas iniciáticas têm o olho ou a pirâmide como forma de resumo, sim, de todo o conhecimento. O primeiro olho que existiu para trazer essa informação na Terra é a galáxia. Depois, o Sol. Depois do Sol, a Terra. Os polos da Terra, norte e sul. Depois disso, as lagos, sim? Que é o reflexo do céu. Sim? Depois disso, os templos. E depois disso, o sábio, sim? O mestre, sim? Que com seus olhos, ele fechava os olhos e tinha conexão dentro. Ensinava aos discípulos.
Então, o maestro foi um fractal dessa galáxia, sim? E os planetas e sols virando o seu entorno, sim? Sempre é o mesmo, mas depois disso você agrega, você agrega a cultura, sim? E lá está o problema, na cultura, porque a cultura fala uma coisa e a sabedoria fala outra, e depois está a religião que fala uma coisa de que falou a cultura que não era o que falava a sabedoria, sim? Mas era importante falar disso. Então todas as coisas começaram a misturar, a confundir, sim? E já não era o que inicialmente era. A sabedoria inicial é a galáxia, a observação do céu, mas também do céu aqui dentro, sim? É por isso que eles falavam, por exemplo, em Grécia, como é em português, não sei a frase. Conhece o Tiantimeiro. Sim, nós que de Y, nós que do universo, conhece até a você mesmo e conhecerá o universo, sim? Então, ele falava nisso para poder fazer que as pessoas reconheçam que só indo para dentro poderia encontrar esse olho, esse conhecimento completo. Então, as hermandades iniciáticas, eles começaram a ensinar as formas de fazer isso. Primeiro Atlântida, sim, ensinou. Depois Egito, Medio Oriente, sim, Babilônia, Pérsia, Grécia, China também, Índia, México e os Incas. Todos começaram a ensinar o mesmo. Mas como a Europa foi muito importante pela colonização, nós lembramos mais que nada a história europeia das hermandades, sim? Grécia, sim? O olho de Horus, como se fala, é assim, não? Olho de Horus, sim? A fraternidade do olho de Horus, depois em Grécia, sim? Com os filósofos, depois em Roma, em França, sim? Com os seguidores de Isis também. Que isso é uma coisa muito interessante agora, é o que eu acho. Compartilha. As hermandades iniciáticas escaparam do Meio Oriente, sim, pela Inquisição romana nesse momento, e criaram do Egito, criaram no norte da Europa uma cidade que se chamava aquela que está perto da deessa Mai, que isso em latim é Par-Isi, sim? Par-Isi, Paris. Então, Paris, a que está perto da Mai, sim? Estava tão perto da Mai que foi a primeira que recebeu uma matança de Isis. Compreende? O massacre, sim, massacre, do atentado de Paris. Estou fechando uma história. Então, fechei uma história agora. Então, Charlie Hebdo. Então, transmutou uma coisa lá, nesse momento. Porque eles escaparam do Meio Oriente, porque no Meio Oriente estavam criticando eles pela sua crença. Depois França começou a criticar a sua crença. Que foi o mesmo. Tá, fechou o ciclo. Tá, vamos ver o que acontece. Então, que aconteceu? Todas as fraternidades do Meio Oriente começaram a escapar à Europa, sim, para ser livres de expressar o conhecimento. Os primeiros os acruces, sim, também, mas os primeiros que fizeram isso, que fizeram esse trabalho aqui, foram os maçons, sim, da maçonaria, sim. A maçonaria foi muito importante porque elas sabiam muito bem, como os egípcios, como fazer que a luz, que a frequência desça em forma de luz, de conhecimento, para descer em forma de geometria.
e eles eram arquitetos, sim? Então, a arquitetura consciente é a maçonaria. Agora não é mais isso, não? É política pura. Mas antes era arquitetura. Eram os únicos sábios que sabiam como fazer que a divindade desça aqui na Terra e se expresse na Terra. Então, a maçonaria foi muito, muito importante e ainda é muito importante para descer toda essa informação. Mas depois, o que aconteceu é que o catolicismo estava muito perto da maçonaria porque eram os únicos que sabiam construir as igrejas. Então, como eles construíam as igrejas, eles tinham como se fala, um pacto. Você construi e nós deixamos que você ainda acredite em coisas raras. Sim? Então, eles construíam igrejas católicas, mas não eram. Não? O católico era a cruz, nada mais. Todo o resto era uma pirâmide. Sim? Para fazer a conexão céu-terra, sim? E esparcia a consciência. Então, eles construíam pirâmides, sim? na Terra, que agora são as catedrais. Mas depois disso, quando o catolicismo começou a Inquisição, todas as pessoas livres pensadoras começaram a ser perseguidas. Sim? Então, todas as fraternidades de conhecimento, que eram todas boas, cada uma tinha uma cultura diferente, então algumas acreditavam numa coisa diferente ou faziam sacrifícios, essas coisas que não eram muito legal, mas não estavam muito erradas do caminho. Mas quando o catolicismo começou a perseguir elas, mas ainda os alquimistas, sim? Os alquimistas desse momento, que depois virou aos científicos, sim? Da agora, os alquimistas ficaram muito enfadados, entediados. Isso. Sim, com raiva. Então, eles ficaram com muita raiva e tiveram que se convertir em maçons para poder sobreviver. Sim? Mas eles, num grupo muito pequeno, falavam que o cristianismo não era o caminho à iluminação, que o conhecimento era o caminho para a iluminação. Então, eles se fizeram chamar a si mesmos os iluminados, sim? Que em italiano é Illuminati. Então, os iluminados, os verdadeiros iluminados, eram aqueles que cientificamente descobriam as respostas. Sim? Deus não tinha nenhuma resposta, porque não existia. Então, eles acreditavam nisso, mas os maçons acreditavam numa força superior, o arquiteto do universo. Sim? Mas eles não acreditavam nada disso, porque Deus quitou a sua vida. Então, Deus não deve existir. Então, eles mataram Deus e começaram a ser os iluminados. Eles foram os que criaram a enciclopédia. O que significa enciclopédia? Enciclopédia. Cíclope. Enciclope. Olho. Sim? Enciclopédia. Sim? O livro do olho. Sim? Por que isso? Porque é o livro do conhecimento. Eles criaram a enciclopédia em contra da Bíblia. Sim? Então todos têm uma enciclopédia e uma Bíblia, seguro. no mesmo lugar. Mas eles foram os Illuminati. Então, o que fizeram os Illuminati? Eles permitiram que nós podamos evoluir muito mais rápido. Sim? Sem eles, nós não teríamos aqui, não teríamos Revolução Francesa, não teríamos independência, não teríamos os governos que temos agora. Essa foi a coisa que não aconteceu muito legal. Mas temos a liberdade de expressão. Sim? A liberdade de expressão foi por os Illuminati. Sim? A ciência, o descobrimento, a internet, tudo é Illuminati. Sim? A ciência é Illuminati. Mas o problema do Illuminati é que eles estavam em contra da igreja. Então, toda crença que não é científica é mala. Sim? É ruim.
Então eles ficaram em contra de tudo isso, mas eles estavam conectados com o olho, a enciclopédia, sim? Então sabiam algumas coisas que depois viraram negativas para a gente, negativas, não sei. Temos que ver quando nós morrer, né? Quando estamos lá no céu, não sei. Então que eu sou neutral, sim? Então falando de fraternidades, para mim as fraternidades são todas boas, não tem nenhuma que seja mala. Por quê? Porque todas intentam de explicar a divindade, sim? São as perspectivas da divindade, então nenhuma é negativa se não intenta matar alguém. Se elas intentam destruir a vida de alguém, já não é positivo, não? Mas até esse momento está tudo bem. Então, porque você está interferindo no processo evolutivo de você mesmo, em outra pessoa, sim? Então não é muito legal fazer isso, porque vai ter que voltar uma outra vez. Normalmente no corpo da pessoa que você matou. É por isso que os nazis agora são judeus. Os judeus tinham sido nazis, tudo assim. Então, o que acontece com os Illuminatis, concretamente, é que no momento da independência das Américas, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, todos os países da América, nesse momento tentaram de fazer países laicos, sim? Todos laicos, para que qualquer pessoa possa acreditar qualquer coisa, mas a ciência, sim, a educação, a enciclopédia seja o livro sagrado, sim? Enciclopédia, a escola. Eles criaram a escola. Então, também, outra coisa muito legal, que agora, não sei se é muito legal, mas eles criaram tudo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo isso. Então, a pergunta é, eles são malas pessoas ou boas pessoas? É igual, eu mesmo. Mas o processo foi necessário, sim? O processo foi muito, muito necessário. Eu agradeço aos maçons por tudo que eles fizeram por nós. Eu agradeço aos Illuminati também, porque eles fizeram muita coisa. Sim, muita coisa ruim também. Como, por exemplo, a política atual. Não? A política atual de controle. Por quê? Porque eles se deram conta. Eles se deram conta de que a humanidade tinha que ser livre. Mas quando a humanidade era livre, não sabia o que era libertar. Sim? Começava a fazer qualquer coisa. Então eles disseram, vamos fazer um sistema em que as pessoas sentem que são livres, mas vamos direcionar para onde elas têm que ir, porque não sabem, sim? Para onde. Então eles criaram esse sistema, sim? O sistema atual. Muito legal, esse sistema está perfeito. É incrível, perfeito. Mas, agora, estamos sendo conscientes, sim? E como estamos lembrando aonde temos que vir, eles dizem, o sistema está caindo, colapsando. Eles estavam tão cômodos guiando as pessoas que agora não querem que isso acabe. Sim? Não, vamos continuar assim. Sim? O mesmo que aconteceu com a Atlântida. Sim? Eles queriam a reconhecção da humanidade como propósito do conhecimento universal, mas quando isso acontece, não gostam tanto, sim? Porque perdem o controle. Então, perdendo o controle, a humanidade, os Illuminati começaram a reconhecer que se todas as pessoas do mundo começam a fazer isso que elas querem, o mundo vai se destruir. Então, o que eles encontraram? Que a humanidade é como uma plaga. Plaga, sim? Praga. Como uma praga. Então, tem que, ao menos, matar a metade. Sim? Para quê? Para que podamos ser livres melhor. Sim? Podemos ser livres, mas mais espaço para todos. Sim? E eles disseram, vamos matar a gente. Vamos matar as pessoas que sobram. Sim? Os pobres, as pessoas que estão enfermas, doentes, sim, tudo isso. Então, criaram as farmacêuticas. Farmacêuticas, a alimentação atual, não?
McDonald's. Não sabe? Eu não disse isso. São todas coisas que vão aparecendo no planeta para descer a população planetária. Sim? Agora, vamos pensar nisso. Como você acha a humanidade? Uma humanidade muito legal, bonita? Não, eles são pouco. Eles dizem, isso não vai mais assim. Então vamos ter que matar a metade ou mais, sim? Para começar de novo. Eles pensaram assim, não é muito legal. É melhor se você, por exemplo, explica às pessoas por que não se reproduzir tanto, sim? Mas que matá-las, não? Mas eles querem fazer tudo rápido, não? Draconianos. Porque lembremos que o processo dos draconianos é fazer tudo rápido. E o símbolo do conhecimento universal é a serpente. Sim? Então, a serpente é um símbolo do conhecimento. Por isso, o catolicismo disse que a serpente é o diabo. Porque se você sabe muito, você não vai ser católico. Mas... Explica. Perdão. Vamos embora. Eu esqueci uma coisa muito importante. Então, mas não sei como arranjar isso. Passou. Então, tudo bem. Então, o que acontece é que... Onde estava eu? Estava falando da serpente. Da serpente. Serpente é o conhecimento. Então, A serpente encantou. a serpente é o conhecimento. Também a mulher. Então, significa o reconhecimento da informação, a Kundalini, a ativação da informação, tudo isso. Então, essa guerra entre a ciência e a religião, sim, é o conhecimento. Vou arreglar dessa maneira. A religião sabe muito bem que o humano não está preparado para saber tudo isso. Então, guia perfeitamente por aqui. Não, ainda não. Sim? Eles sabem que não estamos preparados. A ciência não sabe que não estamos preparados. Então, dá informação. Dá tanta informação que depois nós fazemos o que fazemos com o mundo. Sim? Destruir o mundo. Então, a ciência é como uma criança que está fazendo bobagem. Sim. A religião pensa um pouquinho mais. Não, ainda não. Mas a religião gosta de ainda não. Sim? Gosta muito de ainda não, porque é melhor. E a ciência gosta muito de avançar. Mais do que a humanidade pode. Então, temos que pesquisar o ponto meio, que é a ciência espiritual, que é a quântica. Sim? A ciência espiritual, que agora estamos indo nisso. Então, temos alguns Illuminati que querem descer a população. Por quê? Porque é o mesmo que um vírus. Sim? Muita população fazendo nada, sim? É um vírus. Então, o que eles querem é descer a população. A outra opção é fazer essa população consciente. Mas temos 2000 anos para fazer isso. Mas se eles matam tudo, em 5 anos fazemos muita coisa. Então, essa é a consciência que nós temos que compreender. Qual é o mais importante? Fazer agora? Ou fazer a consciência no tempo que a humanidade possa fazer? Sim? Respeitar o tempo. Então, como alguns de nós estamos respeitando o tempo, fizemos todas as fraternidades em diferentes vidas, sim? Fizemos Illuminati, fizemos Olho de Horus, todos fizemos muita coisa para ajudar, sim? Agora estamos em outro processo, unificando tudo isso.
Então, a única forma de transcender tudo isso é se não estamos em contra nem da religião, nem da ciência, nem dos Illuminatis, nem maçons, nem hippies, nada. Porque todos estão falando o mesmo, é a verdade. Sim? São diferentes perspectivas. Então, eu acho que está muito legal a informação das fraternidades, as escolas iniciáticas. Quanto mais vocês possam ter, melhor. Mas não aqui. Porque informação de verdade não você a sente, não a pensa. Sim? Então, muita informação, e para compreender a informação, tem que esquecer tudo. Quando esquece tudo e sente tudo, já está. Perfeito. Então, esse é o momento agora que não precisamos mais de tudo isso. Mas como não precisamos mais, achamos que é negativo. Sim? Mas não é negativo. Sim? Nem os políticos. Vamos lá, gente. Qual a importância dos cristais que a Terra produz? Os cristais são como se fala? Pendrive? Sim, os pendrives da Terra. Você tem os pendrives organizados por informação para cada chakra, sim, em diferentes cores, sim, diferentes cores, sim. Então, as cores de cada pedra é a frequência e a informação que tem para um chakra, sim. É um pendrive que carrega ou descarrega informação. Então, é a tecnologia do planeta, a tecnologia própria desse planeta. Eles têm alma também. Não sei se você conhece ou aconteceu que você fica uma pedra, um cristal, num chakra para carregar energia ou para dar energia. E depois, quando gira a pedra, ela quebra. Ah, se quebra, sim. Sim, quebra. Sim? A pedra morreu. Não por causa de você. Né? Morreu por quê? Porque já cumpriu a sua missão. Então transcende. Sim? Mas se transforma em dois almas mais. Sim? Uma para uma coisa, outra para outra coisa. Sim? Transcendeu. Sim? Essa é a vida de um cristal ou de quando quebra. Sim? Quando quebra, a alma vai e transforma em outros dois. Sim? Mas já não é para vocês, essas dois. Tem que entregar a outras pessoas ou na terra. Sim? Para que essas almas são novas. Então tem que carregar informação nova. Sim? Para outras pessoas. Sim? Essa é como funcionam os cristais. Sobre educação, Matias, tem algumas perguntas, são na verdade 5 perguntas sobre educação para crianças e qual o rumo que isso está tomando, como vai ser o futuro disso daqui para frente. A educação tem relação com esse chakra daqui, com a voz, a laringe, né? Laringe. Esse chakra daqui é também conhecido como o terceiro ouvido, sim? Terceiro ouvido. Por quê? Porque o chakra onde você escuta a sua própria verdade, sim? Você escuta de outros e você escuta a própria, sim? Dentro. Então, aqui você tem a verdade, a palavra. Como a palavra é a frequência, então sua palavra cria o que fala, sim? E quando ela cria o que fala, só pode criar coisas que são verdade, sim? Porque estão vibrando numa frequência específica. A mentira é assim, sim? A frequência da mentira é um pouco estranha, sim? É frequência também, mas não é direta. A frequência da verdade é direta, então transforma de seguida, sim? Então, quando você fala só a verdade, você está co-criando todo o tempo. Mas se você fala algumas mentiras, então não está falando, não está co-criando, sim? Por isso eu gosto tanto de criar,
Porque a educação atual na escola está destinada a ensinar a mentir. Por que isso? Porque você nunca fala a sua própria verdade. Sempre recebe a informação do outro, que não é a sua verdade. Então você está programado para repetir informação que não é sua. Por isso as pessoas gostam muito de co-criar informação, de co-criar coisas novas. Porque tem a informação das escolas. Por isso as pessoas que mais criações fizeram na humanidade, mais imaginação, tudo isso, seguro não viram na escola, não eram muito bons estudantes, né? Porque não escutavam o que dizia o professor, sim? Não escutavam as mentiras, só escutavam as suas próprias, sim? As suas próprias não iam à escola, faziam outra coisa, sim? Investigar. Então, uma escola de verdade, o que faz é oferecer um espaço de descobrimento, não um espaço de conhecimento, senão um espaço de descobrimento, sim? Que é isso? Um espaço de expressão, só expressão artística. Quando você faz uma expressão artística, você está sacando para fora. Então, as escolas do futuro não vão ser escolas, vão ser espaços de criação, sim? Em que os professores ou maestros dão ferramentas, mas não a resposta. São ferramentas para descobrir respostas. Isso é uma verdadeira escola. Por exemplo, em Grécia era uma pergunta. O professor fazia uma pergunta, entre todos tentavam de fazer a resposta. Agora o livro tem a pergunta e a resposta. O professor diz, leia no livro. Porque nem ela sabe a resposta. Então, é muito mais complicado. Mas por quê? Porque a escola não foi criada para a educação. Foi criada como uma forma de religião, sim? Para aprender tudo o que os outros descobrem, sim? Enciclopédia. Mas também como uma ferramenta para que, em meio da Revolução Industrial, que as pessoas, os pais, as mães, tinham que trabalhar 12 horas por dia, sim? Onde ficavam as crianças. Então eles criaram uma escola, um lugar onde aparcavam, estacionavam as crianças, sim? Enchiam a cabeça de informação, depois voltavam como zombies, sim? E não falavam, né? Porque já estavam dormindo. Então, essa é a escola. A escola nasceu como uma forma de produção humana, sim? No meio da século XVII, né? Século XVII, a Revolução Industrial, de 18, a Revolução Industrial, escola. Então, a escola que é outra fábrica, uma fábrica de pessoas. É isso, uma fábrica de pessoas. Todo mundo produz produtos e a escola produz pessoas que pensam igual, que fazem o mesmo, que se tem uma pergunta tem uma enciclopédia, sim? Para onde estão todas as respostas. Tudo isso, né? Então, isso agora mesmo é um problema, porque os maestros do céu estão nascendo na Terra. Então, quando eles nascem, não acreditam em nada do que o professor está falando. Isso não é assim. Não? O professor, não, é assim. Faz a tarefa. Não é assim. Não? Então, o professor tem que pesquisar um psicólogo, né? Um psiquiatra depois. Sim. A medicina fala de que não, ele está doente, déficit atencional, sim, DDA, tudo isso. Então, a educação está virando um pouquinho estranha, sim, por causa disso, porque mentes livres estão nascendo, mentes que questionam todo o tempo. E quando você está pressionando, sim, o conhecimento que está saindo, se você faz uma repressão, é o mesmo que uma repressa,
sim? Uma represa é conter muita água que tem que fluir, sim? E quando essa represa rompe, sim, arrasa tudo e a professora morre. Então, isso é o que está acontecendo agora, né? Então, o que acontece? Toda essa informação tem que fluir, sim? Como um rio, sim? Todo tem que fluir. Então, agora mesmo, tem muitas pessoas, há um século, sim? De 1900, já que tem muitas pedagogias que tentam de ajudar a pessoa a experimentar, né? Não é novo, né? É o futuro. Já tem muitas pessoas há 100 anos que estão trabalhando nisso, mas ainda o sistema político e econômico não precisa disso, precisa de trabalhadores na fábrica. Então, enquanto a fábrica precisa de trabalhadores, o sistema vai ter escola. Mas, se nós mudamos o sistema econômico, mudamos também o sistema educativo. Por isso, você não pode mudar o sistema educativo antes que o econômico. Sim? Porque a escola é uma fábrica do sistema econômico. Compreende? O que faz se você muda a escola, depois onde vão trabalhar todas essas pessoas? Sim? Então, se você muda a economia, muda o sistema laboral, sim? Muda o sistema de trabalho. Quando muda o sistema de trabalho, os pais e mães relaxam, sim? E podem interferir na aprendizagem acompanhar, sim? O aprendizagem da criança, conjunto com o professor, o maestro, ou o que seja. Então, a educação do futuro precisa primeiro que a gente transforme a forma de trabalho. Se nós transformarmos a forma de trabalho, transformamos a economia, a forma de consumir, sim? A forma de consumir, sim? o que o sistema está vendendo todo o tempo. Se nós mudarmos tudo isso, não compramos mais no supermercado, compramos na produção da terra mesmo, ou nós produzimos. Se mudamos todo esse sistema, então a escola pode mudar, sim? Porque a escola é uma fábrica do sistema de produção, sim? Mas é isso. O futuro da escola é um futuro econômico diferente, onde as pessoas podem se expressar, não aprender, se expressar. Isso é a nova escola. Já vamos fazer daqui a pouco. Por que o desbravamento do poder do mundo, homem masculino e mulher feminino? Desbalanceamento, desculpa. Propósito masculino. Cocriação feminina. Sim? Os dois. Isso daqui é um corpo. Você pode decidir ser co-criador ou pode decidir ser missionário, sim? Propósito. Se você decide expressar a sua missão o tempo todo na vida, você pode escolher ser homem. Por quê? Porque o homem dela não está olhando para tudo. Eu fiz isso, eu arreglei isso. Não, é vai. Sim? E por isso somos um desastre. Porque só vamos. Sim? Também uma coisa reprodutiva. O homem está todo o tempo pensando em reproduzir. Sim? Porque é o propósito. Conseguir a evolução. Sim? Mas a reprodução do homem é 5 minutos. Mais ou menos. A reprodução da mulher são como 15 meses, uma coisa assim, não? Vai preparando, vai fazendo, depois da gestação, depois muita coisa. Um ano e mais. Sim? Por quê? Porque aqui, pouco tempo. Aqui, muito. Sim? Feminino, masculino. Sim?
Então, o que significa isso? Para fazer uma cocriação, você tem que nascer, experimentar, sim, DNA. Isso aqui sai cistotroide. É um ciclo, sim, tá lá. Mano, é um ciclo que faz assim, 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 sim? Sempre está mobilizando. Isso não só acontece no nosso corpo, na nossa vida, mas também na sociedade, sim? Aqui é o Brasil, ou você, ou o Brasil, sim? Ou a Terra também. Então, a Terra tem um propósito, mas para fazer esse propósito, depois tem que conseguir a criação desse propósito. Depois lembra outra vez. É assim. Sim? Então, o que acontece? Em nossa vida, um dia podemos ter uma energia muito masculina, mas a outro dia, uma energia muito mais feminina. Sim? Os dois estamos muito centrados. Os dois. Mas, o que acontece com um país, ou como o planeta inteiro? O que acontece com o país ou com o planeta inteiro é que isso são milhares de anos, sim? Centos ou milhares de anos. Masculino, patriarcado, matriarcado, patriarcado, matriarcado, equilíbrio, patriarcado, sim? Porque esses são momentos da história em que a humanidade tem que avançar. E depois, quando conseguiu o objetivo, a humanidade começa a co-criar uma coisa nova. Sim? Então, esse desbalance é em realidade um balance, mas tão grande que não podemos conseguir olhar. Sim? Compreende? É uma transição? Sim. Você está aqui. Sim? Então, até que você daqui perceba isso daqui, indo para cá, você morreu várias vezes. Sim, muitas vezes. Então, foi homem, mulher, cachorro, planta, sim, mulher outra vez. Muitas vezes, sim, e nasceu mulher num patriarcado. Merda, sim? Então tem que limpar a casa, tudo isso, sim? E depois nasceu homem num patriarcado. Agora é humano, sim? Mas isso é por uma frequência de processo. O que temos que conseguir é isso daqui. Sim? É isso daqui. Mas para fazer isso daqui, temos que voltar no meio em todos os sentidos. Isso é a integração. Sim? Se você acha todavia que a mulher e o homem são coisas diferentes, nunca vai estar aqui. Sim? A mulher e o homem são coisas igual para o universo. Para o universo é a expressão do propósito, é a expressão da cocriação. Para nós é mulher e homem, coisas diferentes. Mas para o universo somos o mesmo, expressando. Sim? Então é um equilíbrio. Não podemos ser iguais, porque se somos iguais, não podemos co-criar um propósito. Sim? É natural isso. Não podemos ser iguais, porque precisamos dessa desigualdade. Mas dessa desigualdade tem que ter um respeito, uma aceitação, sim, nesse processo. Porque como a mulher está aqui, o homem acha que está embaixo, sim, que está aqui, inferior, abaixo, sim, inferior. E a mulher, naturalmente, acha que o homem está arriba, assim, acima, sim, está acima. Então, você, naturalmente, acontece isso, mas não é verdade, sim? É só uma perspectiva, sim? Isso é uma perspectiva, nada mais. Isso é só segunda dimensão, não é a verdade. É uma perspectiva muito, muito curta,
Você pode falar um pouco sobre o trabalho que foi feito durante a Copa do Mundo e o que a gente pode esperar para os Jogos Olímpicos? A Kundalini planetária, a energia planetária que está se movendo por todo o mundo, agora está aqui. Sim? É por isso que Chile agora tem 5, 6 terremotos por dia. Antes era 1, agora tem 5. A mãe está fazendo assim, para se acomodar. Então, toda essa frequência aqui que está descendo nesse lugar é a energia da Terra se movendo pela Terra, sim? Pela coluna vertebral. Sim? Pela coluna vertebral. Está movendo tudo para aqui. Mas a energia celestial desce por aqui, sim? E depois vai para todos os lados, sim? Então, como a Terra agora tem a frequência aqui, o ponto mais cercano onde a frequência celestial desce na Terra é o Brasil, mais próximo, sim? Então, para que essa energia terrestre se reconectar com a celestial, precisa abrir um portal tão grande aqui que todo o mundo esteja com a frequência aqui. Por isso, desde que a frequência de energia começou a se ativar aqui em Bolívia, Peru, Chile, o que acontece é que Brasil tem que abrir as portas para a frequência de todo o mundo. E para isso, nesse mesmo momento, teve os dois acontecimentos mais televisados, sim? E vai ter. Isso é para que todo mundo meta a energia aqui, sim? Todo mundo. Internet e a televisão ajuda a vezes. Ajuda para todos olhar no mesmo lugar, sim? Justamente aqui dentro. São Paulo, Rio, aqui Curitiba, Florianópolis, aqui Porto Alegre, bueno, quase Bahia também. Todos esses também, bueno, aqui um pouquinho fora, mas Brasília, aqui Brasília. Então toda essa região daqui do Brasil tem que ter a conexão de todo mundo. Então, o que é durante como se fala? Não, antes, a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, onde estávamos, não? Gente? Em Roma? Ah, sim. Em Roma? Sim, estávamos em Roma. O que fizemos desse aqui é que nós estávamos em Roma, em Vaticano, fazendo uma conexão com o Papa, sim, para virar a chave, sim, para virar a chave que é o Vaticano, da forma arquitetônica do Vaticano, que é uma chave. Mas para abrir isso, precisávamos da energia de todo mundo, sim, de toda a frequência do mundo. É o único lugar que quase todo mundo estava olhando, menos os Estados Unidos, porque não sabe de futebol. Todo mundo estava olhando Brasil. Então, o que nós precisamos é que todas as pessoas do mundo, de Hamilton, do caminho, dos grupos que estavam conscientemente, olhassem para Rio de Janeiro, ao Cristo, concretamente. E do Cristo, que está olhando para Roma, eles enviassem toda a energia desse portal, aqui, até Roma, para que a gente lá pudesse ativar com muita mais força Roma. E aconteceu. Funcionou, né? Funcionou porque literalmente a chave virou. Não caiu o Vaticano, mas o que aconteceu é que uma tormenta, tempestade. Uma tempestade
começou a fazer muitos raios em toda a cidade. Roma ficou alagada, cheia d'água. Ficou toda cheia d'água. Não tinha ninguém fora, só nós, só a gente. Aqui tem algumas pessoas que estavam lá, correndo sem calçado, com raios, tudo molhado, na rua. No último momento caiu um raio na cúpula do Vaticano. Quando a gente estava lá, o céu de trás se abriu, saiu o sol e 2 arco-íris delante do Vaticano, que são os portais, que sabe. Então, toda a frequência que as pessoas do mundo estavam ficando aqui fez tanto poder no Roma que Roma foi uma notícia também. Bomba d'água. Não, em italiano. Em Itália falavam assim. Uma notícia. Caiu o raio todo, foi muito legal. Porque primeiro a polícia nos expulsou da Praça São Pedro. Depois que eles viram tudo isso, deixaram as pessoas, deixaram a gente entrar. Então, isso acontece quando os acontecimentos da Terra, estão alinhados com um processo físico da Terra, um processo energético, e podemos aproveitar a geometria do planeta. Por isso o trabalho, a tarefa de Rio nesse momento era receber toda a informação dos Andes, dos grupos Harvard que estavam trabalhando nessa parte do mundo, até aqui e daqui enviar para Roma. E aconteceu. Foi muito legal. Ainda mais, para quem não sabe, depois de tudo o que aconteceu, que foi muito longe de explicar, mas de dentro da Secretaria do Vaticano saiu uma pessoa para nos agradecer o que havíamos feito. Sim, foi muito legal. E depois lá convidaram para que eu possa entregar pessoalmente ao Papa um obsequio frequencial. Que isso foi interessante também. Então, esse foi o trabalho aqui do Rio. Sim. O que também vamos ter que fazer. Que ano vai ser? 2016. Não sei onde vou estar. 2016. 2016 no Rio. Que mês? Agosto. Tá. Agosto. Tá. A gente vai estar em Campos Não sei que frequencial. Nós ficamos numa caixa, numa caixa, todas as coisas que frequencialmente carregamos em todo o caminho. E quando eu di para ele, carreguei com toda a frequência na mão e entreguei para que a frequência de toda a consciência planetária que estávamos trabalhando seja no meio do Vaticano. Foi muito fácil. Um Papa argentino muito fácil. Existe um escrito do Chico Xavier que diz que teremos sérios problemas, transformações intensas no ano de 2019. É por isso que nós temos 2012 foi a porta. Sim? 2013 foi um lapso de que aconteceu. Sim? 2014 foi para começar. 2016 são os anos que vamos ter para esse trabalho aqui, por causa do que vai acontecer no 18 e 19. Temos que fazer isso antes disso. Por isso, não importa como, vamos fazer. Porque esse foi um portal para que muitas mais pessoas comecem a trabalhar nisso. Muitas ficaram frustradas aqui porque não acabou o mundo. Então vamos ter que fazer o nosso.
Então, esses 2 anos aqui são anos para conectar a rede, sim? E que essa rede depois possa descer a informação correta por causa de tudo que vai acontecer nesses 2 anos. Aqui, a única coisa que as pessoas do outro nível falaram para mim é que é preciso fazer isso. Porque se com tudo que acontece aqui, que vai ser um caos mundial, com tudo que acontece aqui, se isso não está feito, vai se repetir outros 150 anos. Não sei o que vai acontecer, mas eu confio de fazer isso antes, né? Porque aqui, 2008, lembra? Que eu falei, 2008, Guerra Mundial. Às 10 de 2018. Então, esse processo é a unidade, 10 é 1, a unidade são todas as frequências dimensionais, sim? É uma numerologia. Todas as frequências dimensionais passando a outro nível, sim? Já passamos da 1 a 9, integração 10. Então, se aqui não acontecia, tem que acontecer aqui. Se acontece aqui, o mais importante vai ser esse, sim? Porque vai ser o resultado, o que acontece nesse momento. Então, 2019 é o momento que a sociedade humana pode cambiar, sim? É por isso que estamos fazendo isso, porque no processo de 19 até 2024, que é o momento em que o Sol começa a trazer toda essa energia para a Terra, nesse momento é um momento preciso para descer uma nova programação social, que não se repita outra vez. Aqui fazemos a programação para que a rede para descer essa programação nova, sim? No meio, para que isso possa descer, tem que se reprogramar e desestruturar o sistema antigo. Esses são. Se fazemos bem, vai bem. Se fazemos mal, não vai mal. Se retrasa. Se retrai. Atrasa muito mais. Sim? Então vamos ter que esperar até o 2124. Vamos voltar. Para que serve a Lua? Para que serve a Lua? É fundamental. Sem Lua não estaríamos aqui. A Lua trouxe. A Lua trouxe a água. Então a Lua trouxe a vida. As marés, sim, do mar é por causa da Lua. O seu estado anímico também, sim. Toda a emoção, a água, é por causa da Lua. A Lua é vida. O Sol não. O Sol ajuda a Lua a fazer vida, sim. É por isso que antes, na antiguidade, se falava que a Lua era o pai, era Deus, e o Sol era a mãe. Falava disso, porque antes acreditava que a Lua fez a vida como um propósito, sim? E o Sol faz como se fala? Um envoltório, sim, como calor, sim? Para que podamos viver, sim? Por isso o Sol era a mãe e a Lua era o pai. Você fala assim. Mas depois isso virou. Sim? A Lua era água, então era o útero. Sim? O útero e o Sol era o pai que fazia claridade na informação. Mas sempre vira isso. Então a Lua é a mãe. A Lua é o propósito aqui na Terra. Sim? Sem Lua não podemos existir. Tem pessoas que acreditam que a Lua é um holograma. É muito interessante isso. Porque
Porque sem lua, está explicado, sem lua você não poderia existir. Não teríamos a mesma gravidade, então sem a mesma gravidade morremos todos. Sem água não temos maré, então a transformação deixa de existir, morremos todos. Não temos chuva, também. Então a lua é a mãe da vida. Esse é o propósito da lua. É verdade que o Rio de Janeiro e alguns estados do Brasil ficarão submersos? Existe no Brasil um lugar seguro onde a gente deveria estar para esse processo evolutivo? Em cima da Pedra da Gávea. Muito cansativo. Não, Leblon. Oi, Panema. Não, vamos falar sério. Não vai acontecer num só dia. Sim? É uma coisa que você vai ter tempo para comprar uma casa, sim? Ter tempo para fazer uma mudança. Movimento. Sim. É que o mesmo aconteceu com Atlântida. Quando você fala da Atlântida, você acha que Atlântida sumiu. Sim? 2 horas, puf, desapareceu. Não. Foram 2000 anos. Sim? É só que um tsunami pegou a cidade principal. Então todo mundo lembra isso. Mas não foi todas as ilhas que desapareceram em um dia. Foi 2000 anos em que o nível do mar começou a subir, e depois desapareceu todo. Deu tempo às pessoas também para poder migrar, a outros países, a outros lugares. Então não é que tem muitas pessoas que estão muito assustadas de que isso aconteceria no ano 2000. No ano 2012, sim? Depois vai ser 2024, 2124, e vamos ainda estar na praia dizendo a água está um pouquinho assim, não mais. Porque pode que nesse momento aqui, depois de 2025, um acontecimento que sim vai mudar a Terra muito rápido, que pode ser um asteroide. Sim? Isso sim que faz que, vamos na montanha, sim? Porque essa é a única razão por qual a gente tem que se mudar na montanha. Mas não por derretimento, como se fala? Derretimento, sim? Sim, dos polos. Não por isso. Isso é muito, muito lento, sim, dá pouco. Muitos anos para isso, sim, não é de um dia para outro. A mais, não sei se você está, como nas notícias dos Estados Unidos e Canadá, o que acontece? Tem mais gelo que nunca, sim? Por que isso? Porque o planeta é como as pessoas, quando tem febre e tem muito calor, a temperatura também baixa, muito. Sim? Isso chamamos de glaciação. Sim? Então, o aquecimento planetário é como uma febre. O que significa isso? Que é muito rápido o calor, mas muito rápido depois o frio. Sim? Então, não temos que preocupar por isso. Vamos ter mais praia ainda. Sim, muito mais praia, porque o nível vai descer do mar. Vai subir um pouco, depois descer muito, sim? Por causa disso. Se acontece que temos que deixar o litoral dos países, é por causa de um asteroide, não de como se fala? Derretimento dos polos, sim? Não por isso. Eu acho que entre 2024 e 2026 pode ser que o asteroide cai. Temos tempo. Só fechar com isso. Todos os processos que agora vamos viver, sim, nesse curto futuro, é o que há muito tempo estamos esperando, sim? Então, o que quer dizer isso? Que quando você
por exemplo, tem uma doença, quando é uma criança, sim, febre, tudo isso, não é doente, sim, não é mal, sim, não é negativo. É para que você possa ter um melhor sistema imunológico, sim, para que você possa crescer mais forte, se fortalecer. Então, não, quando a Terra também passa por processos semelhantes, sim, a nosso corpo, a Terra também evolui, sim, também evolui, também transcende, também se fortalece, sim. Então a gente com consciência temos que ajudar nesse fortalecimento, sim. E isso é não ter medo, nem preocupação, porque é só uma febre e nós somos os vírus, sim. Então, o que temos que fazer os vírus conscientes? Tentar de que o organismo seja ainda vivo, sim? Reconectar a sociedade com ele, trabalhar para que a sociedade vire numa sociedade relacionada com a Terra, sim? Trabalhar na conscientização dos processos humanos aqui na Terra, sim? Mas tudo isso é o que nós podemos chamar não sei como se fala em português, mas uma diarreia planetária. É uma coisa assim, o planeta está descomposto. Sim, ele tem que ir no banheiro. Então, esse banheiro, assim, é África, Ásia, Medio Oriente, Europa. Sim, assim, é tudo isso. Então, todo esse processo daqui, nós temos que pensar aqui. Por que aconteceu isso? Porque eu comi mal, porque eu comi coisas que não teria que comer, sim? Porque eu passei muito mais frio do que precisava, sim? Então, esse é o pensamento Sudamérica, o pensamento de que posso fazer no futuro para que isso não aconteça mais, sim? Então, vamos viver nesses anos até aqui uma diarreia, sim? O estômago um pouquinho mais. Não. Então, mas esse processo é um processo de limpeza, sim? Um processo de limpeza para que todas as pessoas que há 15.000 anos que estamos trabalhando nesse planeta para a sua iluminação, possamos a partir daqui trabalhar nessa iluminação, sim? E para isso temos que sustentar esse processo. Não fazer que aconteça, mas sustentar a reconexão, sim? Manter a luz no meio do caos. Esse é o nosso trabalho aqui. Não é deter o caos, sim? É manter a luz no meio do caos. Sim? Você compreende a diferença? Sim. Se você detém o caos só retrasa. Só atrasa. Sim? 10 anos mais. 10 anos mais. 10 anos mais. Até aqui. Sim? Até que a Terra decida a extinção. Sim? Por isso, pode. Não sei. Se fazemos bem, pode que passa pela Lua. Se não, vai fazer uma limpeza muito mais forte. Sim? Então, mas tudo esse processo está bem. Sim? Está perfeito. Aqui, por exemplo, para fechar também, o processo do populismo social que estamos vivendo, sim? Como a política, com a economia, que está tudo... Sim, não? Todos os países latinos estão no mesmo conflito. Sim? Por que isso? Porque é um resultado que a população, não os políticos, a população está atrasando desde 1810. 1810. Sim? Todo esse tempo, quase 200 anos, com o mesmo. Sim? O mesmo. Que é o patriarcado, sim?
tudo isso. Mas não é a política a culpa, é a população, sim? Que não virou isso antes. Então, o que está acontecendo é que... Não, Daniel não. A Kundalini está fazendo que tudo isso explode. Sim? Então, os conflitos políticos ou econômicos atuais são só uma cura, sim? De todo esse processo de 200 anos. Então, graças. Sim? Obrigado por isso. Sim? O que temos que fazer nós? Sustentar a frequência de luz nesse processo de transformação. Sim? Esse é o nosso propósito. Sim? É reconectar a rede da humanidade com a Terra e sociedade para o futuro. Para depois disso. Antes disso, não podemos criar nada. Muito complicado fazer uma coisa nova. Depois disso... Não é isso. Aqui. Sim. Vamos fazer mais rápido. Vamos fazer mais draconianamente. 2024, pleiadiano, draconiano. 2024, o que acontece aqui é que o Sol já dá a energia precisa para fazer algo novo. Antes não podemos fazer nada novo. Antes tem que se transformar tudo. Sim? Então, tudo está bem. Sim? Só temos que manter a frequência de que a gente é também a Terra. Que se alimentarmos bem, podemos transformar o sangue e a Terra, a água da Terra. Respirar melhor e rir muito. Sim? No meio do caos. Tá bom? Sim? Nesse ano, eu vou fazer... Vamos tentar fazer na fundação, nessas programação que temos todo ano para as pessoas se fazerem, como se faz? Se inscrever, se vocês se inscrevem lá, vamos fazer palestras, workshops de tudo, sim, online. No meio eu vou fazer alguns dias de perguntas e respostas online também, para que as pessoas que têm perguntas façam nas redes sociais, Twitter, Facebook, isso. Eu vou respondendo uma por uma em vídeos curtos para YouTube. Sim? Então, se vocês têm perguntas, isso também lá vamos fazer. É tudo o dinheiro, se diz? Dinheiro que vamos recolectar é para fazer isso. Isso daqui é também para tentar levar toda essa informação dos sistemas sociais e ainda mais às escolas e universidades livre, para que elas possam ter essa informação também. Então, esse é o propósito da fundação agora. Inclusive, todo mundo que está aqui hoje já contribuiu para a fundação, para esse trabalho todo, porque tudo que a gente conseguiu arrecadar tirando os custos vai lá para a fundação.